do seu sumo sacerdote. Existem 3 bênçãos poderosas na Bíblia, e Deus tem seu maior prazer em derramar elas: a bênção de Abraão, a bênção de Salomão e a bênção de Ruth. Provavelmente isso é tema dos nossos próximos 3 domingos. Abraão domingo que vem, Salomão depois, Ruth depois. Mas hoje eu gostaria de então introduzir isso. Quem é que vai abençoar? Como é que vai abençoar? A partir de onde? Por quais meios? Eu estava fazendo uma pergunta para mim mesmo, porque eu estava estudando a palavra de Deus, a graça, e eu estava meditando e perguntei para mim mesmo. Nós temos falado que Deus, Jesus, é o galardoador, é quem abençoa, que nós o tomamos como justiça, e que nós realmente vamos ser abençoados simplesmente por crer em Jesus. E eu perguntei: mas aonde as pessoas precisam de fazer as coisas para ser abençoado? 7 semanas para você receber a bênção. Esses lugares vai ser negado a bênção? Será que Deus não está lá? Será que Deus não vai abençoar? A gente está falando de você exercitar sua vida pela fé e não pelo fazer coisas. Mas será que as pessoas que fazem coisas não recebem nada de Deus? Eu perguntei isso para mim, e depois eu falei: preciso dar uma resposta. E eu fui conduzido ao Senhor pela resposta. A resposta está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Guarda essa resposta, porque um dia você pode precisar. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 9, que diz assim: porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Veja, porque se o ministério da condenação foi glória, não está falando que o ministério da lei é desprezível. Não está falando que o ministério, quem fazer 7 semanas Deus vai ignorar. Não está falando isso. Quem agora marcar tantas horas de oração por uma bênção, Deus não vai dar, pode pirraça. Não. Se a pessoa ela sente que tem que agradar a Deus para ganhar alguma coisa, e ela tenta agradar a Deus, até nisso tem glória. Mas olha a continuação: se o ministério da condenação tem glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Se Deus abençoa aqueles que tentam agradá-los, Deus vai abençoar muito, muito mais aqueles que recebem de graça o que Jesus já fez, que entra no agrado do Pai. Amém, irmãos? E como é que Deus abençoa? Através do ministério glorioso da justiça. É o que estamos falando aqui toda semana. Como Deus abençoa alguém através do ministério da justiça? Primeiro, Ele abençoa através do sumo sacerdote. Hebreus capítulo 5, verso 1. Abre aí. Hebreus capítulo 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício. Vamos olhar apenas na parte de cima desse versículo. Porque todo sumo sacerdote,
tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens. Como você pode entender o sumo sacerdote? A melhor forma de você entender o sumo sacerdote é também entendendo os profetas. O ministério dos sacerdotes é totalmente diferente do ministério dos profetas. Veja, imagina que Deus está aqui atrás dessa cortina. Então eu sou profeta e Deus ele me chamou. Ele disse para mim: Leandro, encosta no pé da cortina. Aí eu encosto. E aí ele fala lá de trás: diz ao meu povo assim, assim. Aí eu venho aqui e digo aos irmãos como profeta: assim diz o Senhor. Ele vai pegar pesado. Os irmãos estão de brincadeira. São os profetas antigos. É o ministério do profeta. Ele ouve de Deus e vem tratar o povo. Mas e o sacerdote? O sumo sacerdote? O sumo sacerdote é aquele que olha para o povo. O que vocês estão precisando? Dinheiro? Emprego? É libertação? Cura? E aí o sumo sacerdote vê todas essas coisas e ele é que vai até a cortina e fala: Senhor, ouve o teu povo. Teu povo está com essas necessidades. Eu vou dizer a lista aqui. Você precisa de emprego. Hoje não precisa dar promoção. Entende? O sumo sacerdote, ele vai a Deus em favor dos homens. Então a bênção de cada homem nessa terra depende de um sumo sacerdote. Onde estava esse sumo sacerdote? Quem ele é? A gente sabe que ele é constituído em Israel e tinha um dia especial. Esse dia acontecia uma vez por ano, o dia do grande perdão. O nome é Yom Kippur, o dia do grande perdão. Nesse dia, o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes, ele ia pegar um cordeiro e ele ia avaliar se não tinha defeito. Inclusive ele tinha que estar com a vida santificada. Ele ia pôr um cordeiro embaixo do seu braço, ia pegar um incensário, que faz muita fumaça. Ele ia pegar muito incensário, na verdade. Ele ia acender e ele ia em oração, balançando aquele incensário na frente dele, fazendo muita fumaça. E ele ia andando. E lá dentro do santo era tudo escuro, ninguém via nada, não tinha um foco de luz. E ele ia andando, até que ele achava a mesa do sacrifício. Aí ele fazia mais fumaça. Então ele colocava o cordeiro ali. Ele fazia as coisas, era tanta habilidade que ele fazia isso com a mão só. Ele pegava o cordeiro ali e continuava fazendo a fumaça. Depois ele imolava o cordeiro, derramava ali aquele sangue daquele cordeiro, era oferecido a Deus aquele sacrifício, e ele voltava com um incensário fazendo fumaça novamente. Esse era o ritual. Mas veja, esse ritual tinha muitas coisas em jogo. A primeira delas: se o sumo sacerdote tivesse pecado, ou se o sumo sacerdote não tivesse bem diante de Deus, ele morria ali dentro, não escapava, e ninguém podia entrar lá para tirar ele, porque senão ia morrer também. Então eles amarravam uma corda no pé dele, e a roupa dele era cheia de sininho, porque se o sino está tocando, ele está vivo. Parou de tocar o sino, já era, ele morreu. Aí os outros sacerdotes puxavam pela corda. Então o próximo sumo sacerdote tinha que usar aquela roupa. Mas veja, ele está entrando, ele vai fazer esse sacrifício. E quando ele fazia aquele sacrifício e aquele incenso que ele fazia, era para ele não conseguir ver a glória de Deus, porque se ele visse a glória de Deus, ele morria. Então ele tinha que fazer uma fumaça, que é um incenso. Essa fumaça é Jesus. Por isso você pode chegar diante de Deus, porque Jesus está na sua frente. Você nunca vai morrer por ver a Deus, porque Jesus está na sua cobertura. Por isso o céu, o acesso a Deus está livre. Mas veja, então quando esse sacerdote faz um sacrifício e ele volta vivo, ele sai lá no átrio e todo Israel, irmãos, era milhões de pessoas que estão em volta ali.
Naquele lugar, aquele sacerdote no mato erguia as mãos. Aquilo era um sinal: Deus vai nos abençoar esse ano. Havia a maior festa em Israel. Eles se abraçavam, eles se beijavam, eles rolavam no chão. Aqueles que tinham fazendas de plantações, eles ficavam pulando de alegria, porque Deus ia mandar a chuva, porque a festa estava garantida, porque a bênção estava garantida. Quem criava os gatos, as ovelhas, ficava muito feliz, porque chovendo, tinha capim para elas comer. Então era uma festa só. Os inimigos ao redor não iam atacar, porque Deus vai abençoar. Era muito feliz no dia. Para nós que não somos de lá, não dá nem para imaginar o que acontecia, mas era muita festa. Porém, se o sacerdote não voltasse, o sino não tocasse, e tivesse que os sacerdotes de fora puxar o cadáver, esse ano vai ser duro. Deus não está com a gente. O Senhor vai nos castigar. O Senhor não vai mandar a chuva. O Senhor vai repreender. Veja, a bênção e a maldição de toda a nação estava na vida de um homem carnal. E vou te dizer, irmãos, eles sofreram muito. Nem todo ano era um dia feliz para eles. É o que acontece com a gente. Às vezes nós pegamos a nossa vida e quer pôr na vida do outro para ser feliz. Vamos sofrer muito. Se você está fazendo isso, você está sofrendo muito. Se você está fazendo isso, não faça mais. Pessoas vão te decepcionar. Pessoas não podem ser uma bênção na sua vida, a menos que Deus esteja com Deus. Amém? Mas e hoje? O que acontece hoje? Agora, necessariamente. Um dia Jesus veio a essa terra e ele ia cumprir toda a lei. Para ele cumprir toda a lei, ele tinha que cumprir também o Yom Kippur, o dia do grande perdão. Então Jesus vem e ele entra no lugar do sacrifício, que é a cruz. Ele é o sumo sacerdote e ele é o cordeiro. Ele anda até o local do sacrifício e ele se dá para o sacrifício. E naquele momento que ele morre ali na cruz, para que venha o perdão sobre todas as nações, já não é mais a, é as. Jesus então cumpriu o sacrifício, mas ele está morto. E ele passa então 3 dias, 3 dias embaixo da terra. Mas tem um dia que ele levanta e ele anda até os seus discípulos. Naquele dia, o sumo sacerdote saiu do local do sacrifício e ele ergue as mãos. Está consumado. O sumo sacerdote conseguiu o perdão de Deus para esse ano, para os próximos 10 anos, para aquele dia, para aquele povo, para todos os povos, em todos os anos. Não existe um dia nessa terra, desde que Jesus ressuscitou dos mortos, que ele, como sumo sacerdote que cumpriu o grande perdão, não é a redenção, a glória e a bênção de toda a humanidade. Não teve um dia sequer. Eu quero te dizer com isso que, se Jesus é o seu sumo sacerdote, a sua bênção está garantida todos os dias da sua vida, até o último dia. Está pago os seus pecados, está perdoado e está abençoado os seus dias, porque
o dia que o sumo sacerdote Jesus venceu, ele venceu por mim. Aleluia, aleluia. Bom, amém. Já ouvi isso outras vezes. Mas se ele venceu por mim, como é que eu vou ter vitória? Você sabe que você aprende as coisas fazendo pergunta para elas. E nós precisamos fazer perguntas para as coisas. É claro que quando você achar uma resposta, viva ela. Coloque ela dentro de você. Coloque ela dentro dos seus dias. Se você fica intelectualizando, somente perguntando. Mas, como é que eu vou ser abençoado? Nós vamos ver 2 versículos para entender. Primeiro, 1 João 4,17. Traz sua Bíblia, abre sua Bíblia, grifa sua Bíblia. Entende que esses versículos podem marcar a sua história inteira. Olha só, 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Esse versículo aqui, ele vai mostrar que vitória é que Jesus trouxe para nós. A vitória é essa: segundo ele é, nós somos neste mundo. Nós somos igual a Jesus, ele está falando. Ah, é, pastor, um dia lá no céu vamos ser. É isso que está dizendo. Lá na Nova Jerusalém. Não. Um dia, quem sabe? Não. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. O texto está dizendo que eu e você somos igual a Jesus neste mundo. Por isso, você precisa começar a entender quem é Jesus, para você também entender quem é você. A matemática é simples. Se eu sou como Jesus é, então eu preciso olhar para ver como Jesus é, e eu vou ver, eu sou assim. Ah, Jesus é assim? Sim, então também sou. Ele é desse jeito? Sim, também sou. Olha só, as 2 coisas que trazem as maiores derrotas dos homens. A primeira delas é o diabo. Só que eu te garanto que o diabo te causa menos mal do que você imagina. Tem coisas piores que o diabo. Leia e confia na Bíblia. A pior coisa que pode acontecer é que o diabo te acusa, põe medo. Mas o texto está falando que você é como Jesus. Então você precisa entender como que é a relação Jesus-diabo. É 2 gladiadores com espada. E essa guerra não acaba nunca? Não. A relação Jesus-diabo é uma relação totalmente resolvida. Jesus totalmente vitorioso, diabo totalmente derrotado. Jesus totalmente de pé, diabo totalmente caído. Jesus totalmente governador, diabo totalmente escravizado. A sua relação ao diabo tem que ser a mesma. Eu estou de pé em Jesus, eu estou vencedor em Jesus, eu me levanto em Jesus, e você, diabo, é totalmente derrotado. Mas a segunda questão, que essa realmente traz grandes problemas, é a questão da condenação. É a questão da justiça própria dentro da mente, de você não entender a obra que foi feita ao seu favor e achar que você precisa agradar a Deus para Ele te abençoar, e achar que você tem que pagar esse preço de deixar Deus feliz, e aí você entra numa guerra que não há vitória. A condenação é a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, porque a condenação, ela vai te deixar mal, porque você tinha que ter feito umas coisas essa semana e você não fez. Mas você fez algumas coisas, fez mal, não deveria ter feito, ou deveria ter feito melhor. Veja, não tem sucesso
Ou você não fez e era para fazer, ou você fez e fez errado. Não tem bem-estar, não tem glória. Tudo vai te condenar, tudo vai deixar você derrotado. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote, que foi um sacrifício e ressuscitou, ele carrega uma medalha com as descrições seguintes: zero pecado. Se é zero pecado, também é zero condenação. Ninguém conseguiu condenar Jesus em nada. Aí você vê, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Ele é alguém sem condenação nenhuma, eu também sou. Quando eu consigo andar livre, não interessa o que o diabo acha, livre, não interessa o que estão me condenando, porque eu estou em Cristo, eu vivo todas as vitórias de Deus para mim. Mas como é que você pode fazer isso? Aí a gente vai ler o outro texto, que é 2 Coríntios 2, 3, 2 Coríntios 3, verso 18. 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Espírito. Pega só a primeira frase, só a primeira. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho. Antigamente as irmãs nos cultos ficavam com espelhinhos, se arrumando, porque não se contentam com a beleza que tem, precisa melhorar a todo minuto. Mas hoje elas usam o celular. Veja, eu estou me olhando aqui no espelho. Quando eu contemplo o espelho, eu me vejo. Você se vê. Tem hora que você olha no espelho e você declara: não sou eu, não sou eu, não sou eu. Mas é você. O espelho não está mentindo. É que faltam alguns ajustes que você precisa fazer. Talvez um cadeado na geladeira e por aí vai mais. Vamos voltar para cá. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho. Esse texto está falando que nós devemos contemplar Jesus como um espelho. Jesus está revelado aqui na Bíblia. Jesus é Deus, então Ele está na criação, do verso 1. Mas o primeiro texto que fala de Jesus na Bíblia está lá em Gênesis 3,15, quando Ele diz, lá naquele trio pecaminoso, diabo, Adão e Eva, e Ele fala para Eva: da sua semente vai sair aquele que vai esmagar a cabeça de Satanás. É a primeira profecia referente a Jesus. Jesus está em todos os 66 livros da Bíblia. Jesus está de cabo a rabo aqui na Bíblia. Você não vai abrir um texto bíblico que o seu contexto aponte para Jesus. Quando você estudar a Bíblia, você vai ver o Salvador, Yeshua. Salmo 91, último versículo: e lhe mostrarei a minha salvação. Eu lhe mostrarei Yeshua. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Yeshua está ali, Ele está na Bíblia inteira. Então, quando você olhar para a Bíblia, você está olhando por um espelho. Aqui está o seu espelho. Deixa eu olhar no espelho de novo. Mas agora eu estou olhando no espelho. Eu não estou me vendo. Eu estou vendo Jesus. Eu estou vendo que Ele é coroado de glória. Eu estou vendo que Ele está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu também estou vendo que Ele está reinando pelos séculos dos séculos. Eu estou vendo que Ele é a cabeça de toda a terra.
Eu estou vendo Jesus, Jesus, Jesus. Eu não estou me vendo. Como pode ser um espelho se eu estou olhando para a minha Bíblia e quem eu vejo aqui dentro é Jesus? Volta lá, filho, no versículo lá em João, 1 João 4,17. Porque ao olhar para a Bíblia e ver Jesus, você está vendo você, porque segundo Ele é, também nós somos deste mundo. Quando eu olho para Jesus, eu também estou olhando para mim. Eu preciso entender as vitórias desse Jesus, eu preciso entender as coroas desse Jesus, eu preciso entender que caminhos desse Jesus anda, eu preciso saber tudo sobre Ele, porque quando eu olho para Ele, eu estou olhando para mim. Agora vai lá no outro, aquele que estava lá, 2 Coríntios. Como é que você olha? Contemplando, vendo, entendendo, declarando, crendo. E o que acontece quando você faz isso? Você é transformado de glória em glória. Aleluia. Aleluia. Oh, xarabalabashia. Vamos ler Isaías 53, verso 10. Aleluia. Isaías capítulo 53, verso 10. Que diz? Você está com sua Bíblia, acompanha aí. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Só isso. Chega. Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Irmãos, é muito difícil entender esse versículo. Você precisa ter revelação de Deus, você precisa contemplar. Mas você sabe, esse versículo é o contraponto da lógica. Estou falando que Deus está feliz porque Ele está moendo Jesus. Eu sou pai. Os pais não pensam assim. E a Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nosso jeito de ser pai e para as mulheres mãe foi herdado de Deus. Você sabe, vai num hospital onde tem crianças doentes, internadas, e você vai ouvir a conversa mais verdadeira do coração de um homem. É quando você vê ali um pai, uma mãe que está com seu filho acamado, seja um bebê, seja uma criança, e esse pai fala: eu daria tudo para ser eu ali no lugar dele. Podia estar acontecendo isso comigo e não com ele. Isso não é mentira. Esses pais e essas mães estão falando a verdade. Daria mesmo o lugar para o filho que está ali doente. Mas parece que Deus é o contrário. Ele está feliz é de moer o filho. Pastor, que quer moer? Fazendo o enfermar, deitando praga nele. Como o pai pode ficar feliz de ver o filho mal sofrendo? Senhor, me ajuda, me dá a revelação. E aí eu lembrei de uma coisa. Eu lembrei de alguns anos atrás, mais ou menos 11 anos e meio, ou 12. Eu morava lá na Esperança e não tinha carro. Eu e a Renata trabalhávamos, íamos no mesmo horário. E a Emily ficava com a minha cunhada, com a Marli. Então nós tínhamos que levar a Emily todo dia de manhã lá para Marli, deixava lá e nós íamos para o ponto de ônibus. E a Emily era muito fofinha. Você sabe que criança, quanto mais fofa, mais pesa. Ela tinha cerca de 2 anos e meio. Criança com 2 anos e meio fofinha é um problema sério. E aí quando acordava de manhã, a Renata
embrulhava ela no pano lá dela, na coberta, e jogava ela aqui. E aí eu segurava, e aí ela pegava outra coberta em cima. E a Emily, ela não era muito fã de chuveiro, ela chupava o dedo. E ela tinha uma toalhinha, que ela dormia com a toalha perto. E o grande problema na nossa família era quando lavava a toalha, porque precisava não só da toalha, mas daquele cheiro que a toalha exalava. E aí eu colocava a Emily aqui, chupando o dedo com a toalha. E eu ia descendo, era cerca de uns 200 metros. E você sabe, a cada passo a criança vai dando uma pesada maior. E o meu braço começava a doer. Doía o ombro, doía o cotovelo, doía tudo. E aí doía tantas vezes, até adormecia. E começava a formigar. E parecia que quanto mais eu andava, parecia que a casa da minha cunhada ia andando para frente. Não chegava. E eu ia levando com aquela dor. E de repente, eu senti no meu braço moído, doendo. Eu olhava para ela, dormindo tranquilamente. Eu me enchia de amor. Eu falava, está chegando. Não importava que estava doendo, não importava que a minha filha estava dormindo em paz no meu braço. E aí eu ia, e quando eu entregava ela para minha cunhada, eu ia para o ônibus. Era um ônibus fretado, então ele ia parar dentro da firma, não tinha como perder o ônibus, ponto. Eu deitava no ônibus e aí ficava o cheiro do dedo e da fralda aqui. Aí eu ia assim. Sabe por quê? Que era o cheiro da minha filha. Quando Deus está olhando para Jesus, sendo moído, esmagado, enfermado, Ele não está feliz, porque o filho dele está sendo destruído naquela cruz. Ele está feliz porque enquanto aquele filho é moído, os outros estão descansando, os outros estão em paz. Deus está feliz porque o seu filho está sendo moído, para que eu e você tivéssemos descanso. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que agradou a Deus moê-lo, para que as desse vitória nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida. Aleluia. Você é o nosso Pai, nosso Salvador, o nosso sumo sacerdote. Ele fez isso e nos deu de graça. Não precisamos fazer nada para merecer. Nada. Basta contemplar. Se você não tem uma Bíblia, compra uma. Todo dia acorda de manhã e olha nesse espelho. Esse é o espelho que você tem que olhar. Aqui nesse espelho não tem dívidas, não tem cara de obeso, não tem cara de endividado, não tem cara de maltrapilho, não tem cara de derrotado, não tem cara de quem o diabo está esmagando. Não tem. Contemplar você aqui vai fazer com que seu dia a dia passe a ser como está escrito aqui. Salmo 34, verso 4, verso 5. Salmo 34, verso 5. Olha o que diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame.
Quer viver uma vida vitoriosa? Contemple, Senhor. Contemplar e sereis iluminados. Olha, irmãos, nós estamos sendo no Brasil libertos de um tempo terrível, aonde crentes eram definidos pela roupa que vestiam. Então você olhava a roupa e falava: é crente. Você olhava a roupa e falava: não é crente. Não tem nada a ver com quem ainda pensa assim, mas aleluia, que isso está caindo por terra no nosso Brasil. Você sabe por quê? Porque crente mostra que é crente quando o seu rosto brilha, quando a sua vida brilha. E te garanto que crentes que brilham vestem roupas decentes. Aleluia. Infelizmente, tem crentes que não brilham. Tem crentes que não é acessível. Quando você está chegando, que você vai topar com ele, ao invés de ver o brilho no rosto, não tem nada a ver com o irmão. Ao invés de você ver o brilho no rosto, parece que você vê uma plaquinha: cuidado, cão bravo. Já fez isso alguma vez? Você vai chegando, aí você olha a pessoa com aquela cara sem brilho nenhum, e você: eu esqueci o negócio aqui, deixa eu voltar aqui. Deus está me livre. Ranzinza, berreto, emburrado, mau humor, pra baixo, derrubado, cara de bravo, não tá afim de nada. Essa pessoa não está contemplando o Senhor. Quem contempla o Senhor tem um rosto acessível, brilhante, feliz. Aleluia! Não marca ninguém. Você anda por dentro das pessoas, vai contemplar o Senhor, aí você é morto ainda. Aleluia! Aleluia! Oh, irmãos, que bênção. Já estou terminando e vou só falar uma coisa para terminar aqui, que precisa começar a valer entre nós, que é a diferença de familiaridade para intimidade. Familiar é bom, mas se não sair disso, traz morte. Por exemplo, tudo que se torna familiar demais perde o temor. Tudo. Eu lembro de uma vez, trabalhava numa empresa grande e lá tinha um sujeito bravo. Ele não chegava a ser encarregado, ele era líder de uma máquina, mas como os supervisores gostavam muito dele, então ele tinha meio que uma autoridade até para falar em outras máquinas lá e tal. E ele era um sujeito muito bravo, muito firme, corretíssimo. Então ninguém batia de frente com o sujeito. Tínhamos o maior respeito, porque era perigoso, aquele ali era perigoso. E ali era temido. E aí teve um dia que teve a festa de fim de ano e as famílias iam para a festa e ele foi com a família dele. E eu, irmãos, eu sou um observador nato, então eu consigo, em frações de segundo, detectar muitas coisas. Não é culpa minha, Deus me fez assim, e aleluia. Eu uso muito essa habilidade para detectar meu espírito. Mas a hora que eu bati o olho, eu vi aquele sujeito bravo, com uma bolsa aqui no ombro, azul clarinho, provavelmente dia de fralda vencido, umedecido, uma outra criança aqui no braço, outra aqui na mão, entrando na festa, e a esposa dele com um espelhinho. Eu falei: o sujeito carrega tudo, a mulher pinta o rosto.
Ah, mas aqui quem falou, deixa eu ir ali buscar uma Coca-Cola. Mas calhou de ter um daqueles atritos leves de marido e mulher. Tem, é muito. E uma hora você aprende até a gostar. Mas foi na minha frente. E a mulher do cara mandou o cara calar a boca, fazer o que ela estava mandando, e rápido, que senão ela ia embora naquela hora de carro e ele ia ficar de bem. Eu engasguei com a coca. Falei, como que pode? Como que pode esse cara bravo? Esse cara que domina a sessão aqui dentro, esse cara que é a voz grossa aqui dentro, o bicho chega, todo mundo tá parado, começa a trabalhar um negócio. Familiaridade. A esposa dele é familiar. Quando fica familiar, perde o temor, perde o respeito. Que terrível! Isso é morte na vida cristã. Sabe por quê? Porque talvez você pode falar assim: ei, pastor, eu conheço todos esses versículos que você usou. Parabéns, você é muito familiar com eles. Mas qual deles você está vivendo? Nenhum. Não tem intimidade. Tem familiaridade. Sabe o que está escrito? Sabe o que está escrito? Entende qual foi a data profética, quem escreveu e o ano, mas nunca contemplou a face do Criador. Isso nunca mudou, nunca foi transformado, nunca recebeu glória, nunca foi enriquecido. É só familiar. Os discípulos de Jesus eram as pessoas mais familiarizadas com Jesus. Mas quando você lê o Evangelho, você vê que eles falam um monte de besteira o tempo todo. Jesus está falando ali que ele vai preparar lugar, que ele vai voltar, que ele vai fazer. Ele abriu os olhos de um santo de nascença. E o Filipe chega lá e fala: Senhor, mostra pra gente o Pai e está tudo resolvido. Aí Jesus fala: mas Filipe, tanto tempo que eu estou com você, você ainda está mandando mostrar o Pai? Mas tem um dia que chega um soldado e fala: Senhor, eu tenho um servo que eu amo muito, ele está doente, dá uma palavra que ele vai sarar. Aí Jesus fala: vamos lá, eu vou orar por ele. Aí o cidadão lá, o soldado fala: não precisa, eu sou pecador, minha casa é pecadora, não tem dignidade na minha casa que o Senhor entrar lá, dá só uma palavra aí e eu creio que ele vai ser curado. Aí Jesus olha para os discípulos e fala: eu nunca achei uma fé em Israel dessa. Veja, os discípulos eram familiares, comia com Jesus, acordava, ouvia, estava junto, via os milagres, mas não conseguiu enxergar o que aquele soldado, por boatos, enxergou. O que adianta vivermos uma vida familiarizada com a Bíblia, familiarizada com os cultos, familiarizada com as ofertas, familiarizada com o cristianismo, familiarizada com isso, com aquilo, e não conhecer e não entender nada de Jesus? Se o que precisamos é contemplar e ser transformado, contemplar e brilhar o rosto, contemplar e saber que assim como Ele é, eu também sou nesse mundo. Precisamos ser íntimos do Senhor, não familiar. Amém, irmãos? Se coloque em pé.